Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso estudo espírita é de perguntas e respostas. E quem quiser participar, também mandando aí nos comentários sua pergunta, sua dúvida, fique à vontade. E hoje quem irá nos ajudar, né, no estudo de hoje serão os nossos amigos, o Herbert Gontijo e a Shirley Milagre. Um bom estudo a todos. Ok, então é uma grande alegria, queridos amigos internautas, estarmos aqui com vocês novamente no dia de hoje, né? Um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande compartilhar com vocês esse momento de estudo, de perguntas e respostas. E hoje nós temos aqui o nosso companheiro Herbert Gontijo, que é um prazer muito grande, seja muito bem-vindo, Herbert, né? Para nos trazer também, nos brindar com os seus comentários, com o seu conhecimento, né? E nós vamos já passando para você, Herbert, então, a primeira pergunta, você pode iniciar para a gente. Bom, gente, boa noite, ou bom dia. Nós temos aqui várias perguntas e nós vamos iniciar por uma pergunta bem básica, por onde devo iniciar o estudo da doutrina espírita? Bom, o estudo da doutrina espírita, ele tem por base as obras de Allan Kardec, Então, são 5 livros em que temos a fase inicial do espiritismo, as primeiras manifestações, dos espíritos, as mensagens trazidas por Allan Kardec. Então, indicado que todos que tentam iniciar na doutrina espírita esse belo autoconhecimento sobre uma verdade que já existe, a verdade dos espíritos, a verdade do universo, a verdade, das leis, de causa e efeito. Então, tudo isso está contido nas obras básicas de Allan Kardec. Depois tem estudos mais aprofundados de Chico Xavier, de Divaldo Franco, e tem inúmeros autores renomados e bem conceituados que trazem aí a luz do Espiritismo para todos nós. Obrigado. Muito bem. E assim, é claro, Herbert, que a gente sempre recomenda começar pelas obras básicas, porque a gente tem visto, às vezes, algumas obras, que muitas vezes são obras consideradas psicografadas, que trazem, às vezes, algum conhecimento conflituoso com os princípios da doutrina espírita, e a gente, às vezes, tem que aprender a separar um pouco, inclusive, aquilo que é uma obra espiritualista, daquilo que é uma obra espírita, porque a obra da doutrina espírita, ela atende aos princípios básicos da doutrina, ela não conflitua com eles, Então, é preciso sempre, quando nós queremos conhecer a doutrina espírita, começar pelas obras básicas, porque lá temos os nossos princípios básicos que norteiam, inclusive, a leitura que a gente faz de outras obras, Bom, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é sobre uma situação que nós estamos vivendo hoje em dia. A ansiedade, quantidade de gente ansiosa hoje, A ansiedade, ela está nos consumindo, Ela é uma doença do corpo ou é uma doença do espírito? E isso é muito interessante a gente comentar. Por quê? Porque a ansiedade, ela se inicia pelo estado de espírito, mas ela pode ser de tal forma intensa e persistente que ela altera as condições orgânicas, e se torna de fato uma patologia, Então, nós temos uma ansiedade que é uma ansiedade reativa, e nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas,
em relação a tudo que nos cerca, a maneira de, a formas de trabalhar, a maneira de se comportar na via pública, a maneira de se estudar, a forma de se estudar, enfim. Nós estamos vivenciando uma série de adaptações e de modificações que trazem a toda criatura uma certa preocupação, ou seja, você fica muitas vezes antecipando, né, uma situação que não existe, e isso gera ansiedade. Toda vez que nós ficamos antecipando uma situação que não existe, de fato, nós estamos ansiosos, né? E a ansiedade, se por um lado ela é um mecanismo de progresso, porque ela nos ajuda a desenvolver habilidades quando nós fazemos a prevenção de que algo precisa ser feito, né? Ela nos ajuda, nos impulsiona no sentido do progresso, mas ela pode nos perturbar, né? E ela vai nos perturbar quando, diante dela, nós temos dificuldade de encontrar os mecanismos de solução daquele fato que nos causa esta angústia, esta espera, esta chamada ansiedade. Então, se a gente não encontra maneiras, mecanismos de encontrar e de resolver as questões relacionadas àquilo que está me angustiando, eu acabo caindo numa ansiedade patológica, que pode culminar numa doença psiquiátrica, de fato, necessitando uma intervenção, inclusive medicamentosa, porque altera a pressão arterial, o funcionamento cardiovascular, né? Altera o padrão do sono, o padrão de humor, né? Então, a ansiedade, na verdade, ela faz parte do nosso funcionamento psíquico, e ela surge lá na infância, no 8º mês de vida do bebê. A primeira ansiedade do bebê se chama ansiedade da separação, né? Ali vai surgindo a ansiedade, né? Então, e ela, evidentemente, nós como seres psíquicos, ela nos acompanha durante toda a nossa vida, inclusive a vida espiritual. O que nós precisamos fazer é usá-la como instrumento de progresso e não como fator de desenvolvimento de doenças, né? Como distúrbio de humor, de comportamento e etc. É aprender a lidar com a ansiedade, a pacificar as nossas angústias, e é claro que a doutrina espírita ajuda muito, porque ela nos esclarece acerca da providência divina e da lei de causa e efeito, né? E quando nós entendemos bem a lei de causa e efeito, a providência divina, nós aprendemos a lidar com a ansiedade, que não pode se tornar doença. Ok? Herbert. Bom, gente, né? Dando sequência nesse mesmo sentido da pergunta da Shirley, tem duas perguntas aqui que eu vou tentar respondê-las em uma única resposta. A primeira delas, o sofrimento tem causas em vidas passadas? E a outra, como encarar o sofrimento? A ansiedade, o sofrimento, são algo que nos angustia muito. Então, para a gente tentar responder essas perguntas, nós temos que ter alguns conceitos básicos. Um deles, nós somos eternos. Ou seja, já existimos desde um passado bem remoto, bem longe, e estamos hoje no presente. Hoje no presente somos consequência de tudo que vivemos no nosso passado. Várias conquistas espirituais nós já temos, mas também vários equívocos nós já cometemos, E certamente todos esses equívocos refletem hoje no nosso sofrimento. Agora, para entender se aquele sofrimento ele existe uma única raiz,
é necessário entender também e estudar a lei da diversidade universal. Ou seja, o mesmo sofrimento em uma pessoa, em outra pessoa que tem o mesmo sentimento, pode ter uma raiz diferente. Por quê? Porque a causa daquilo é diferente, né? Talvez os efeitos sejam o mesmo sofrimento, talvez uma dor de cabeça constante, que não sara de forma nenhuma, que a pessoa vai ao médico, faz exames, toma medicamentos e nada resolve. O efeito é o mesmo, mas se duas pessoas tiverem dores de cabeça bem aguda, bem forte, e isso for um sofrimento para ela, não necessariamente a causa daquilo, né, espiritual tenha sido a mesma coisa. Falei da dor de cabeça, mas pode ter, né, certos sofrimentos da alma, certas angústias, certas vontades, situações que deixam o espírito encarnado constrangido. Isso tudo são doenças da alma, são sofrimentos que, logicamente, tiveram seus princípios em vidas passadas. Mas o que é que fica de importante para nós? Né? Se somos hoje reflexo daquilo que tudo que aconteceu no passado, né? Todas as encarnações que vivemos se refletem internamente hoje no nosso ser. Isso quer dizer que as próximas encarnações é levado em consideração o estilo de vida que vivemos hoje. E nós podemos mudar, transformar esse sofrimento em algo que seja de luz, né, Shirley? Basta querer, basta buscar, basta aceitar que o universo é eterno, que a nossa vida é eterna, que estamos aqui em um curto período de aprendizado, que somos falíveis, que cometemos erros, equívocos, mas que temos a misericórdia divina e podemos, todos os dias, fazer diferente do que fizemos ontem. Então, é muito simples. A doutrina espírita traz a simplicidade da nossa existência. Tudo é explicado cientificamente e de uma forma lógica. Cientificamente, que eu falo não na ciência humana, mas na ciência universal. Então, se você fez no passado, reflete hoje, refletirá algumas coisas nas próximas encarnações. Mas o que você faz hoje certamente vai ter o seu retorno no amanhã, na próxima vida. Então, você foi responsável pelo seu sofrimento hoje. E você será responsável ou pelo seu sofrimento, ou pelas suas alegrias e conquistas de amanhã. Basta você, eu, todos nós, buscarmos o autoconhecimento, a vontade de crescer, de evoluir, de ajudar o próximo, reconhecendo os nossos equívocos, reconhecendo que um dia erramos e hoje podemos fazer diferente. Interessante, Herbert, que tem um capítulo do Evangelho, né, que trata exatamente desse assunto, né? Bem-aventurados os aflitos, e lá tem 2 itens. Um falando de causas atuais das aflições, e o outro item falando de causas anteriores das aflições. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já nos diz isso que o Herbert nos traz. Nós temos causas na vida atual e nós temos causas relacionadas às vidas anteriores. E é sempre bom lembrar que a gente, às vezes, dentro da doutrina espírita, a gente usa muito a palavra resgate, né, Herbert? E tem o hábito, às vezes, até de repetir isso, de certa forma, com frequência, né? E, de fato, o resgate, vamos colocar entre aspas, ele existe, né? Existem pessoas que estão com provas duras ou com expiações duras, né, para serem vencidas, em virtude do comportamento contrário à lei divina em existências anteriores, né? O quanto nós fomos, vamos dizer assim, o quanto nós lesamos, né,
a lei de causa e efeito, e muitas vezes a única maneira, naquele momento, para aquele espírito de fazer o resgate, é através daquela prova, daquela expiação. Entretanto, não é a única forma. A prova e a expiação não é a única forma de resgate dos nossos erros, tá? Muitos espíritos conseguem fazer o resgate através do amor. E eu costumo dar um exemplo. Muitas vezes a gente fala que aquela mulher, né, que comete o aborto intencionalmente, ela pode estar preparando no seu novo corpo físico um útero estéril, né? Ela está moldando o seu futuro corpo para ter uma dificuldade na área reprodutiva, né? Mas eu já li, né, em livros de psicografia de Chico, contados aí por André Luiz e por Emmanuel, o caso de uma criatura em que a maneira encontrada para ela recuperar ou fazer o resgate do seu erro diante da lei divina foi exatamente se tornar gerenciadora, né, vamos dizer assim, proprietária, responsável, não sei o termo que seria, de um orfanato, né, onde ali ela recebeu vários dos espíritos que eram para ter nascido ou através dela, ou através de outras mulheres onde ela participou como abortista, né? E ali ela recebe aqueles espíritos todos, dando a eles o direito à vida, ao acolhimento, inclusive proporcionando a eles a sobrevivência que lhes foi negado quando em existência anterior, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que o mecanismo das leis de causa e efeito, ele é extremamente variado. Não podemos pensar assim, de forma obtusa, com o ferro fere, com o ferro será ferido, né? Não é exatamente e necessariamente assim. Muitos espíritos acabam caindo nesse lema, dada a condição de não querer progredir, né? Mas não necessariamente sempre, tá certo? Existem outros mecanismos de resgate e de evolução. E dentro dessa condição de sofrimento, vem uma pergunta que sempre aparece, né, nos nossos estudos, que é a depressão. A depressão é uma doença do espírito. E eu diria que hoje a depressão é uma doença da humanidade, porque nós estamos vendo aquilo que nos parece absurdo, crianças cometerem suicídio, né? Eu acho que nós estamos atingindo o ponto máximo do sofrimento e da desesperança, né? Então, a depressão, ela tem causas espirituais, ela tem causas materiais. A gente sabe, hoje a ciência mostra que determinados cérebros que têm deficiência de determinados neurotransmissores, um deles, para exemplificar, é a serotonina, eles vão desenvolver um comportamento que, por falta desse neurotransmissor, vai resultar num quadro que nós denominamos depressão. Nós sabemos também que a deficiência de alguns hormônios, como o hormônio da tireoide, né, a falta dele, vai gerar no organismo alterações que vão conduzir a esse cérebro se comportar com todo aquele rol, né, de comportamento e de humor esperado no indivíduo com depressão. Então, nós temos aquela depressão que é chamada endógena. É uma depressão que ela vem, na verdade, expressar uma deficiência orgânica. Tudo bem até aí. Entretanto,
nós, como espíritas, quando analisamos isso, nós não paramos no hormônio, né? Nós não paramos no cérebro que está com deficiência de neurotransmissor. Porque nós trazemos aquela pergunta, né? Mas por que a deficiência de neurotransmissor? Mas por que a deficiência hormonal da tireoide, né? Qual o fator desencadeante disso, né? Então, quando nós vamos fazendo essas perguntas, a gente vai acabar remontando ao espírito, que é, na verdade, o princípio, né, de todos os distúrbios que acontecem na matéria, né? Já disse um colega médico que não existem doenças, que, na verdade, existem doentes. Isso é um axioma até da própria medicina. Existem doentes, no sentido de que muitas das nossas doenças, elas, na verdade, são a expressão de um distúrbio do nosso espírito, né? Bom, agora, a depressão, ela se tornou um problema grave de saúde pública. O índice aumentou muito com esse isolamento social, porque a rede de apoio que todos nós temos, os nossos amigos, a nossa atividade física, o nosso grupo de prática de esportes, né? O nosso grupo de música, né? A nossa escola, os nossos colegas de trabalho, tudo isso é rede de apoio. Toda essa rede de apoio, ela nos alimenta. E nós, por nossa vez, também alimentamos essa rede de apoio. E eu falo, alimentamos psiquicamente, emocionalmente. E nós, no momento de isolamento social, nós estamos com a nossa rede de apoio defasada e nós estamos empobrecidos, estamos, na verdade, sedentos, estamos, na verdade, enfraquecidos emocionalmente, psiquicamente. Nos falta esse alimento, né? E isso leva aqueles que estão no limite, né, do seu desequilíbrio ou do seu equilíbrio psíquico, que estão ali, vêm há muito tempo no limite, entrar numa fase de perturbação e pode gerar uma angústia tão profunda que a criatura se vê com uma dor tão intensa que a única maneira que ela entende de resolver aquela dor é desaparecendo do mundo. Só que a doutrina espírita vem mostrar que a gente não desaparece. Então, aquela dor profunda, que está difícil de suportar, que a gente não está dando conta dela, ela vai continuar existindo e pior, nós vamos continuar sentindo a dor. Olha aí. Então, o suicídio, que geralmente vem como desfecho de uma depressão grave, ele não é solução para a depressão profunda, né? E ele não é solução para nada, né? E a depressão, ela precisa ser abordada exatamente para a gente não cair nesse desfecho do suicídio, né? E ela tem que ser abordada fortalecendo a rede de apoio e dando o apoio psicológico em que a criatura vai lançar mão de uma nova visão acerca dos seus problemas, para que ela busque soluções diferentes, encontre soluções diferentes. Porque se você vê o problema do mesmo jeito que você vem vindo ver, você vai continuar não achando solução. Mas se você tem o auxílio de um profissional na área da psicologia, que te ajuda a enxergar o problema de forma diferente, com uma nova visão, você muitas vezes procura soluções diferentes. E aí as soluções aparecem, né? E aquilo que parecia ser intransponível é vencido, tá certo? E é claro que precisa também do tratamento farmacológico. O tratamento farmacológico, eu falo que é assim, é o indivíduo que está se afogando, você não pode pular lá para poder
tirar ele lá do afogamento, porque você afoga junto, você não sabe nadar. Então, o que você faz? Você lança uma boia, ele segura na boia e você puxa. O medicamento faz isso, né? Ele vai tirar o indivíduo da sua incapacidade de coordenar os pensamentos, a sua incapacidade de relaxar para dormir, sua incapacidade de vencer a sua angústia, e traz esse indivíduo, capacita ele, melhora a sua condição interior, para que ele então realize as mudanças que ele precisa fazer para que a depressão seja vencida. Tá certo? Então, medicação, ela ajuda e ela tem um período de uso. Também não é ficar tentando resolver a sua depressão só tomando antidepressivo. Tá certo? Herbert, o que você acha? Olha, né, eu achei muito interessante essas colocações da Shirley. E quando a gente fala em depressão, suicídio, sabemos que esse não é o caminho, né, para resolver as questões. Então, essa depressão, né, lógico que ela tem uma raiz tanto física, né, da convivência das pessoas, do meio que a pessoa vive, mas também tem uma raiz espiritual. É a prova que o ser veio para ele se libertar. Então, toda depressão, todo sofrimento, igual foi colocado aqui, toda forma de ansiedade, isso é preciso ver com outros olhos. Quando você vê com os olhos do sofrimento, com os olhos da depressão, aquilo dói o coração, né? Dói a alma, dói o pensamento, e a gente perde toda a estrutura. E aí, quando a gente perde essa estrutura, a gente vira alvo fácil das obsessões, né? E as obsessões é o que faz a pessoa, né, cometer algo que ela não quer cometer. Ela acha que quer fazer, mas quando ela faz, ela percebe que aquilo não era, né, a melhor alternativa para ela. Seja uma traição, seja um roubo, seja um estupro, seja até mesmo o próprio suicídio. Então, é muito importante, logo a princípio do sofrimento, da ansiedade, da depressão, encarar isso com outros olhos. Olha, isso é uma prova que veio para eu romper, para eu transpor essa barreira. Porque atrás da depressão tem a esperança, atrás do sofrimento tem o bem-estar, né? A alegria de viver, mas é preciso romper essa barreira. E como que você rompe ela? Não é se entregando, é buscando, é estudando, é fazendo a sua vida ser diferente, é mudando o rumo da sua vida, é fazer uma reforma íntima, analisar o seu comportamento perante as pessoas, perante a você mesmo, perante ao mundo, perante a própria natureza. Então, hoje estamos num momento de evolução, né? Igual sempre tivemos, mas hoje ele se torna mais aguçado, né? mais visível. Então, esse momento traz essa oportunidade. O sofrimento vem mais forte, a ansiedade vem mais forte, a depressão, né? Mas existe Jesus, né? Os ensinamentos do Cristo, a luz do Espiritismo, toda equipe espiritual se empenha em trazer as verdades do Cristo de uma forma entendível. Para quê? Para que a gente consiga ter força, ter ânimo, ter coragem de transpor esses obstáculos que fazem sofrer, né? Então, não é uma situação de se desesperar, mas é uma situação de pensar, Cristo trouxe essa oportunidade para mim. A minha vida hoje, ela é envolvida com essas chagas. Eu preciso mudar. E eu mudo, não é com passe de mágica, mas com vontade no coração, boa vontade, busca do autoconhecimento, transformação.
Isso é o que faz a gente romper essas barreiras que lá na frente você vai olhar para trás e perceber que foram ilusórias. Hoje dói, hoje é realidade. Mas lá na frente você vai perceber o quanto que aquela dor te fez evoluir, te fez crescer, te fez transformar. Bom, tem uma pergunta aqui, já falamos muito sobre depressão, sobre ansiedade, sobre essas dores da alma, e a pergunta fala assim: o que é ser feliz nos tempos de hoje? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a felicidade, né? Eu gostei dessa pergunta porque tem dois termos interessantes. O primeiro deles é ser feliz. O que é ser feliz para você, né? Ser feliz seria a conquista de bens materiais, a conquista de status, de poder, chegar no auge da sua profissão, né? Você pode fazer tudo isso que eu estou falando? Pode. E se conseguir, deve fazer. Estamos aqui no mundo físico para conquistar tudo que pudermos conquistar dentro dos parâmetros da ética, do Cristo, da lógica espiritual. Se a você foi concedido o dom de ser rico, seja, transforme a sua riqueza em algo que vai te fazer mais rico ainda espiritualmente. Se você teve o dom de ser um presidente, um governador, isso é uma dádiva, é uma responsabilidade. Que seja o melhor governador que o planeta já teve, levando, né, a igualdade social, levando, suprir as carências que a população tem, né? Se Deus te deu o dom de ser belo, use a sua beleza para alegrar, né? Para fazer as pessoas felizes, para levar luz aonde você vá, né? Mas ser feliz é algo além disso. Ser feliz na luz dos espíritos, né? Não tem muito a ver com bens materiais, com beleza, com status, com poder. Tem a ver com uma coisa muito mais simples do que isso, e que todos nós temos oportunidade, condições, e essa questão, que é cumprir o seu programa reencarnatório. Se você veio para essa encarnação com um propósito reencarnatório, e se você começar a caminhar nesse propósito reencarnatório, você encontra felicidade. Se você hoje é triste, angustiado e perdido em algumas questões, é porque você está na contramão do seu projeto de vida. E isso é complexo, né? Porque o projeto de vida, às vezes, pede para você aceitar algumas coisas que é difícil de aceitar. Você entender algumas coisas que é difícil de entender. Pessoas que convivem com você estão ali não é por acaso, né? Pais, filhos, tios, avós, vizinhos, tudo faz parte do seu processo reencarnatório naquele momento. E se está ali, é para te exercitar a encontrar a felicidade através daquela aprovação. Ah, mas eu posso mudar isso? Pode, né? A lei da diversidade te possibilita várias mudanças na sua vida. Se você hoje mora no Brasil e quiser mudar para o Japão mês que vem, você pode fazer isso. Você tem o direito, ou para qualquer parte do mundo, né? Se você quiser separar e casar 20 vezes na sua vida, você pode fazer. Deve fazer? Aí é outra questão, né? Porque o seu projeto reencarnatório tem um caminho, e ele vai aparecendo na sua vida gradativamente. E você pode mudar os caminhos dentro das possibilidades que foram traçadas para você. Se você percebe, para você perceber se o caminho escolhido estava contido no seu projeto de vida, analise com o tempo
os seus reflexos internos. As mudanças que ocasionaram na sua vida, se foi para melhor, se te fez crescer ou estagnar espiritualmente. Então, ser feliz é algo que envolve aceitar, transformar o ponto evolutivo que você está. Se você veio em um ponto evolutivo e almeja estar bem mais à frente e não quer passar pelo caminho, você quer automaticamente estar lá na frente, vai te trazer infelicidade. Por exemplo, talvez você não veio para essa vida, tivemos várias, né? Talvez em muitas você foi muito rico e agora você veio um pouco mais debilitado em questões financeiras. É a sua prova. E você quer de todo jeito se tornar rico, ter muito dinheiro, e aí você tenta trabalhar, tenta fazer várias questões e tudo fica muito difícil. Você consegue somente aquilo para o seu, sustento, aí você não suporta aquele peso e vai roubar. Olha só, você está agravando a sua situação. Você está fazendo com que nas próximas reencarnações, aquele karma, ou seja, aquele resgate ainda seja um pouco maior, né? Agora, se você descobrir que através daquela prova você encontra felicidade apesar daquilo, porque talvez Deus não te deu nessa encarnação, né, a possibilidade de ser milionário, mas Ele com certeza te deu várias outras possibilidades que nenhum milionário tem, basta você encontrar. E aquilo ali que tem que ser o farol da sua vida, é aquilo que você deve se apegar e levar o que você sabe para dentro de você, crescer aquilo dentro de você e expandir aquilo para pessoas, para a cidade que você vive, né? Cada um é dado limitações. Citei o exemplo da situação financeira, mas tem vários outros exemplos. Cada um é dado limitações, mas é dado também vários dons. E talvez você tente encontrar em você um dom que não é o dom daquela encarnação que você vive. Então, ache o seu dom. Seja ele físico, espiritual, né? Para que você desenvolva ele. Porque através do desenvolvimento desse dom, dessa virtude que você tem, você vai encontrar uma felicidade para essa vida, que é uma felicidade duradoura, fixa, que vai fazer parte do seu patrimônio espiritual, né? Agora, a pergunta ainda fala, nos tempos de hoje ainda está tudo bem mais difícil, né? A globalização, né? A internet, a comunicação, a pandemia, então traz o materialismo, né? Traz uma situação que exige de você uma visão para as questões materiais, sendo que o sentido espiritual é um sentido em outra vertente. Então, o desafio hoje de ser feliz, e a felicidade ela é encontrada somente em questões do espírito, né? Não nas questões materiais, se torna um desafio ainda mais difícil. Mas a todos, sem exceção de onde mora, de qual religião, de qual cor, de qual sexo, de qual nível social, a todos é dado a possibilidade de ser feliz. Se não é hoje, porque insiste naquilo que não é o caminho da sua felicidade. Olhe para dentro de você, faça uma reflexão, encontre a flor que existe no seu coração e cuide dela, que ela vai trazer perfumes, vai trazer maravilhas, vai florescer e vai trazer vida ao seu espírito. É interessante, Herbert, você dizendo isso, que a gente às vezes tem uma imagem errônea de felicidade e a gente costuma confundir alegria com felicidade, né?
Alegria, ela é um sentimento transitório, né? Alegria, ninguém conseguiria viver uma vida inteira de intensa alegria o tempo todo, 24 horas por dia, porque você não tem nem energia, nem física, para você sustentar um estado de alegria, né? Então, vamos fazer uma diferenciação, que felicidade, na verdade, é um estado da alma, né? É um estado do espírito, um estado permanente, né? Que a gente busca alcançar. E esse estado permanente, como o Herbert bem trouxe, ele é muito da pacificação das nossas angústias, né? E a gente pacifica as nossas angústias quando a gente entende essa nossa missão, a gente entende o nosso propósito, a gente encontra o nosso propósito e se sente filho de Deus, porque a paternidade divina, ela pacifica muito das nossas angústias, né? Quando nós temos essa ligação com o divino e entendemos o amor do Pai, muitas vezes nos ajuda a pacificar essas angústias. E a felicidade é exatamente isso, é você saber gerenciar, controlar, né, conviver de maneira pacífica com todos os desafios. Não é um estado de alegria permanente, não é isso? Que muita gente faz essa confusão. E por último, acho que vai ser a última pergunta que a gente vai fazer. Quais as formas de interferência dos espíritos na nossa vida? Nossa Senhora, hein? Tem tantas formas, né, do espírito interferir, né? Os espíritos interferem muito na nossa vida, interferem através da nossa casa mental, interferem através de fatos e acontecimentos, interferem através da ciência, enfim. Lá no Livro dos Espíritos, né, quando foi perguntado, Kardec perguntou para o Espírito de Verdade se os espíritos eles intervêm na nossa vida, o Espírito de Verdade respondeu para a gente: mais do que imaginais, muitas vezes eles é que vos dirigem, né? A resposta foi mais ou menos essa, não as mesmas palavras, mas exatamente esse sentido. Então, os espíritos, sim, interferem muito na nossa vida. E não pense, vocês, que os espíritos interferem na nossa vida só para nos trazer distúrbios ou perturbações. Não. Nós temos o nosso anjo de guarda, que está, né, o nosso guia protetor, como muita gente fala, que está ali permanentemente nos auxiliando através das ondas mentais, tentando nos auxiliar a nos mantermos no caminho do equilíbrio, no caminho correto, no caminho do bem, do progresso espiritual nosso, né? Então, quando nós falamos em interferência de espírito na nossa vida, nós não podemos pensar só naquelas interferências que nos são perturbadoras. Existem interferências que são para o nosso progresso, que são para a nossa alegria, que são para a nossa felicidade, né? E interferências extremamente positivas para a ciência, para o progresso do planeta Terra, como tem sido feito em termos de progresso material. Então, de fato, os espíritos interferem muito, né? E a nível assim, mais pequenininho, a nível pessoal, eles podem interferir diretamente através da nossa casa mental, nos colocando pensamentos, adicionando pensamentos aos nossos, intensificando determinados sentimentos, estimulando determinados comportamentos, sejam eles para o bem, sejam eles para a ausência do bem, né? Para o desequilíbrio. Então, de fato, e alguém que tiver um interesse em conhecer um pouco melhor essas interferências, existe um capítulo no Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso, né? Como que os espíritos interferem em nossa vida, e eu sugiro, né, que procurem o Livro dos Espíritos e procurem ler, porque tem muita informação ali que pode ajudar. O que você acha, Herbert, sobre esse assunto? Bom, né? Eu acho que a pergunta daria um programa só para ela, né?
porque é muito interessante e muito abrangente essa grande influência dos espíritos, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Lembrando que essa influência ela não é fixa, ela se altera de acordo com as suas atitudes, né? Sabemos que você tem um anjo da guarda, tem um mentor espiritual. Mas a partir do momento que você se coloca ao trabalho de caridade, ao trabalho de amor, ao trabalho de devoção, não somente um mentor espiritual vai te influenciar, aí nesse caso vai te intuir, né? Mas uma equipe espiritual passa a te acompanhar, né? Passa a te intuir, passa a te proteger mais, a te mostrar certos equívocos que você talvez cairia, né, se não tivesse aquela proteção. Então, é uma questão até assim, quanto mais você se coloca ao caminho da luz, ao caminho da transformação, ao caminho da caridade, mais protetores, mais espíritos de luz vão te acompanhar, vão te intuir, vão te ajudar, ao passo que, se você muda essa vertente, né, e se desliga do autoconhecimento e passa para as conquistas do ego, né, de uma forma desvairada, você também atrai para você ali vários perseguidores afins com aquele propósito, que vão te induzir a cometer situações que somente você é responsável por aquilo, vai arcar com as consequências disso, né? Então, é muito importante saber que essa influência, né, espiritual, quem determina a intensidade dela e o sentido dela são as nossas próprias ações, a nossa própria conduta e a nossa própria vontade em conquistas. O que você quer conquistar para a sua vida, né? De acordo com seus desejos, a influência ou a obsessão ou a intuição dos espíritos vão atuar sobre você, né? E naquilo que você também continuar caminhando. Muito bem. Então, a gente agradece, né, aos internautas o carinho, o acolhimento no dia de hoje. Infelizmente, nós não temos a participação ao vivo, mas nós convidamos a vocês a deixarem suas perguntas no site, porque as perguntas nos ajudam aqui, né? Elas são trazidas aqui para a mesa e a gente vai, com muito carinho, tentando estudar, tentando entender o que a doutrina espírita traz a respeito delas, né? E, junto de vocês, nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, né? Estejam convidados a participar, colocando as suas perguntas no site para nos auxiliar nesse programa de perguntas e respostas. Então, nós agradecemos a presença de todos, Herbert, né? Agradecemos muito ao Herbert Gontijo, a visita, o carinho e o conhecimento trazido. Muita paz e muita alegria a todos.